Alô, Renato? Alô, Roberto, tudo bem? A internet parece boa, viu? Ah, que bom. Não é sempre assim, mas que bom que agora está funcionando. Então vamos lá. Reports tonight that Iran has launched multiple missiles at Iraq's Al-Assad air base that is northwest of Baghdad, and that base houses U.S. troops there. This attack is believed to be in retaliation. Bom, naturalmente esse podcast foi gravado antes do ataque do Irã às bases militares dos Estados Unidos no território iraquiano. Por isso, a gente fez uma atualização durante a madrugada. Agora, na manhã de quarta-feira, conversamos de novo com o Renato Machado. Qual é o clima em Teherã nesse momento, Renato? Bom dia, Roberto, tudo bem? A situação mudou bastante em relação à nossa última conversa na noite de ontem, tarde de vocês aí do Brasil, depois dos ataques iranianos à base americana no Iraque. O clima aqui ficou muito mais tenso. Os teheranis, como são chamadas as pessoas daqui de Teherã, eles amanheceram por um dia normal. Você vê nas ruas vários aspectos de vida normal. Trânsito, comércio abrindo, escolas funcionando. Nada muito diferente nesse aspecto. Mas, por outro lado, você vê uma certa tensão nas pessoas, nas expressões faciais. Muitas pessoas olhando direto para o celular. Você vê em pontos de ônibus as pessoas paradas todas no celular. Claro que o celular é um símbolo da modernidade, mas pelas expressões você vê que elas estão ali para buscar notícias, para se informar melhor sobre o que está acontecendo, ou mesmo para conversar com familiares sobre isso, para discutir a questão. Fica claro que não é uma conversa de aplicativo mais leve que as pessoas estão tendo ou se divertindo com o seu celular. Muitas pessoas conversando. Agora de manhã eu saí aqui no norte de Teherã e você vê muitos grupinhos de pessoas conversando. E num posto de gasolina eu participei de uma dessas conversas e o assunto invariavelmente é esse, é o ataque iraniano às bases americanas no Iraque. E as pessoas demonstram bastante preocupação com o que vai ser a resposta dos Estados Unidos. E por ainda ser de manhã aqui, ainda existe um pouco de desinformação. E uma coisa que eu não vi agora de manhã foram comemorações ou conversas mais alegres abordando o ataque de ontem à noite. Elas certamente vão acontecer. Mais tarde, as imagens de pessoas comemorando vão circular o mundo, principalmente das pessoas mais alinhadas ao regime. Mas, por enquanto, nessas primeiras horas da manhã daqui de Teherã, isso eu não consegui ver nas ruas. A minha percepção pessoal e a da minha família em relação à segurança também mudou nas últimas 12 horas. Eu acordei muito cedo essa manhã, às 6 da manhã daqui do horário de Teherã, e quando eu olhei no celular tinha mensagens de mais de 30 pessoas, e eu, sem ler as mensagens, já sabia que tinha acontecido, que o Irã tinha efetuado o ataque, e a tensão foi lá em cima. Depois a gente começa a se informar melhor sobre o que aconteceu, ver alguns, digamos, pontos positivos para acalmar um pouco mais a situação, e conversa com colegas de outras nacionalidades para saber quais os procedimentos que eles estão adotando. Então a gente começa a acalmar, mas com certeza agora a bola está com os Estados Unidos e vai existir o receio da nossa parte de um novo ataque e da gente ser pego aqui, eu e minha família e todo o nosso círculo próximo, ser pegos no meio de uma guerra. Um ponto positivo: ontem à noite eu fiz uma entrevista para uma das minhas reportagens com um iraniano baseado em Washington, que é um acadêmico, que é um especialista em questões iranianas. E ele havia me falado um ponto importante, que era sobre a questão de haver vítimas ou não. Até porque o presidente Trump havia colocado como uma linha vermelha, que se houvesse vítimas, a reação seria muito maior. Então, esse pequeno fato dá uma certa segurança de que a guerra ainda não é um assunto fechado, que pode haver uma margem para outras formas de solução dessa questão, dessa crise. Agora a bola está com os Estados Unidos. Nessa quarta-feira de manhã vai ter um pronunciamento do Trump. Eu acho que todo mundo vai ficar grudado na televisão aqui e nos Estados Unidos para saber o que vai acontecer.
E com as pessoas que estão aqui, os internacionais que estão aqui, não vai ser diferente, até porque é a partir disso que muitas decisões vão ser tomadas pelas famílias sobre deixar o Irã ou não. Nós já estamos em Teherã, capital de um país em ebulição. O Ao Ponto de hoje é diferente, não só pela ausência da Carol Moran, que está curtindo suas merecidas férias. A gente vai mergulhar nessa sociedade singular, de 81 milhões de habitantes, uma república teocrática com setores liberais, agora unida pelo sentimento de vingança contra os Estados Unidos pela morte de Qassem Soleimani. A conversa será com o jornalista Renato Machado, que vive por lá desde 2018 e não para de trabalhar desde a última sexta-feira por razões óbvias, e que já está na linha com a gente. Renato, como é que está nesse momento a vida em Teherã e como é que a gente pode fazer um paralelo como estava até a última quinta-feira? Olha, eu cheguei em Teherã em fevereiro de 2018, ou seja, 3 meses antes do anúncio da retirada americana do JCPOA, do acordo nuclear. Trump alertou que qualquer país que ajudar os iranianos a desenvolverem armas nucleares também vai sofrer sanções. O presidente voltou a criticar o acordo. Foi tão mal negociado que, mesmo que cumprisse todas as exigências, o Irã permaneceria a um passo de ter armas nucleares. Ele afirmou. Então, acho que eu vivi essa sequência de fatos e essa mudança na situação econômica e social aqui no Irã desde então. Em relação a maio de 2018, você sente uma diferença no comportamento dos iranianos e no que eles pensavam. Inicialmente, havia até um pouco de resignação e indiferença quando os Estados Unidos anunciaram a saída do JCPOA. Eu lembro que eu fiz uma reportagem na época e eu entrevistava os iranianos e perguntava qual a perspectiva para vocês dos próximos meses, dos próximos anos. E as pessoas falavam nada diferente do que nós já vivemos no passado. Só que a situação foi degradando aos poucos, a situação econômica do país foi piorando, o nível de vida da população foi piorando, porque é uma mistura de um crescimento muito baixo da economia iraniana, principalmente por conta das sanções. O Irã não consegue vender o seu petróleo praticamente, tem um pouco de venda que é feita em alto mar, meio por baixo dos panos, burlando as sanções, mas praticamente não consegue vender. Então é uma mistura desse baixo crescimento econômico com uma alta da inflação, que isso afeta diretamente a população. Então, nos últimos meses, o que a gente vê é uma insatisfação, tanto que culminaram nos protestos de novembro, que foram duramente reprimidos. Organizações de direitos humanos falam em centenas de mortos, num número que varia de 170 até a 700, dependendo da fonte. Então, existia, antes da última quinta-feira, um pouco de calmaria, mas não era uma calmaria genuína, era assim por conta da repressão, mas havia o ressentimento por trás disso. Pelo menos 8 pessoas morreram nos protestos contra o governo no Irã, no pior confronto entre manifestantes e a polícia desde a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad em 12 de junho. Esse ressentimento é mais com o próprio governo iraniano por conta dessa piora da qualidade de vida, ou há um sentimento de que graças ou por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos que a vida começou a piorar? Olha, é bem interessante discutir esse ponto, porque existia o ressentimento em relação aos Estados Unidos, claro, por terem saído do acordo nuclear e ter provocado com as sanções toda essa situação econômica, mas existia uma divisão interna na sociedade, porque existia quem tirava proveito dessa saída do acordo nuclear, que eram os setores mais conservadores, os setores que sempre apostaram contra a negociação com as grandes potências. E o governo do presidente Hassan Rouhani, ele vinha sendo muito criticado por ter feito a negociação, que no passado era um sucesso, mas depois tinha se tornado um fracasso. Então, não era uma insatisfação geral contra os Estados Unidos, era uma divisão política na sociedade
com uma parte culpando o próprio governo, uma grande parte culpando o próprio governo pela situação econômica. E até depois ou durante e depois dos protestos, quando a gente fala assim, governo iraniano, autoridades iranianas, não existia uma união. Em alguns momentos parecia haver um racha entre o presidente Rouhani e o líder Ali Khamenei, e os setores militares também pressionando o governo, até que surgiram boatos de renúncia do Rouhani, que depois foram desmentidas. Então era um clima diferente do que a gente vive hoje, porque hoje é exclusivamente anti-americano o sentimento, depois do ataque da última quinta-feira. Agora, você mesmo relata esse sentimento nas suas reportagens que tem escrito para o Globo, seja na edição impressa, seja no site, mostrando que existe uma unidade quase da sociedade iraniana nesse momento contra os Estados Unidos. Você descreve, inclusive, pessoas que não têm características claras de conservadores participando das homenagens que tomam as ruas de Teherã. Sim. E eu acho que as cerimônias de funeral do general Qasem Soleimani são o maior exemplo disso. Porque você via uma maioria conservadora, isso é verdade. Você via muitas mulheres usando o chador, que é a tradicional vestimenta, que é uma túnica preta, onde só fica basicamente a face à mostra. Você via homens com vestimentas conservadoras. Você via ônibus chegando para a cerimônia com muitas pessoas dentro, o que indicava que era o governo apoiando essa cerimônia, mas não era 100%. Havia, sim, muitas pessoas que não se encaixam nesse setor conservador. Muitas pessoas que a gente notava pela vestimenta um pouco diferente, um pouco mais liberal, mulheres com os casacos um pouco mais curtos e usando véu na cabeça em vez do chador, e homens com roupas mais esportivas da moda. Então você via diferentes classes sociais e espectros da sociedade na cerimônia de funeral do general. A gente aqui do lado do Ocidente tem a impressão de dois grandes linhas de pensamento, uma bem ortodoxa, bem ligada à religião, e a outra muito esclarecida de estudos. A gente sabe da proeminência intelectual da comunidade, da sociedade iraniana. Como é que você vê essas diferenças e o quanto que elas acabaram se reduzindo nesse momento de tensão com os Estados Unidos? Sim, existe bastante essa diferença, e tanto em questões intelectuais, como você mencionou, como em questões sociais. Se você andar a capital Teherã de norte a sul, você vê muito essa diferença. O norte é uma região extremamente liberal. Em bairros como Elahiye, Zafaraniye, você vê alguns exemplos de uma sociedade mais liberal. Na vestimentas, como eu falei, mas também um exemplo, você vê cachorros, e cachorro como animal de estimação é proibido no islamismo, e você vê na região norte muitos pet shops, por exemplo, e você vê cachorros andando na rua. Enquanto a região sul de Teherã é extremamente conservadora. As vestimentas são extremamente conservadoras, você vê pessoas que param nos horários de reza. Religiosamente, no islamismo, você precisa fazer as orações 5 vezes ao dia. Então você vê essa diferença, e também a diferença intelectual, como você falou. Eu só acrescentaria assim, que, por mais assim, que soe um pouco contraditório, os setores conservadores também, eles são esclarecidos. Eles escolhem uma posição ideológica mais conservadora, mas você vê os clérigos, por exemplo, são pessoas com muitos anos de estudo. E claro que nos setores mais liberais é uma formação diferente, é uma formação mais ocidentalizada, uma bagagem cultural, gostos culturais mais ocidentalizados. Existe um pouco de receio no ar. Então você vê uma parte da sociedade que era contra o Soleimani, só que ela se cala nesse momento
por conta ainda da memória do que aconteceu em novembro do ano passado durante os protestos. The goal is to squeeze Iran's economy further to get it to drop its nuclear program. Os problemas sociais associados aos protestos continuam. Inflação alta, falta de alguns suprimentos nos supermercados. O principal item que embasou os protestos do ano passado foi a alta do combustível. E é interessante analisar como isso impactou a sociedade, porque a economia iraniana já vinha sofrendo, como nós falamos agora há pouco, por conta das sanções. Muitas empresas foram embora, a francesa Total, a Renault, a Kia, montadora de veículos. Então, você vê uma perda de empregos. E assim como em todo o mundo existe o Uber, por exemplo, aqui existe a versão iraniana, que é o Snap. E muitas pessoas que tinham um carro adotaram o Snap como uma forma de ganhar dinheiro. E a alta do combustível atingiu em cheio essas pessoas. Mas, como você falou, assim, teve essa mudança também em outros produtos que deixaram de existir. Você vê, por exemplo, classe média alta, que tinha lojas de marcas ocidentais dentro do Irã, muitas fecharam e foram embora. Você vê shoppings com muitas lojas fechadas. E para a população mais carente, o impacto é no preço dos alimentos, porque o Irã também exporta muito dos produtos alimentícios que consome. Frutas, carne por sinal, e importa do Brasil. Então, você vê essa diferença. A classe mais alta, assim, sofrendo com a perda de alguns luxos, mas não só isso, com perda um pouco de padrão de vida. E as classes mais baixas sofrem, principalmente com a alta dos alimentos. Tem até falta de açúcar, você já relatou em algum momento. Isso, por volta da metade do ano passado, inclusive, o governo iraniano veiculava campanhas no rádio e na televisão, incentivando as pessoas a não estocarem o açúcar, porque estava faltando no comércio. Em alguns meses depois, a situação melhorou, mas é possível que agora volte de novo esse problema de abastecimento de itens básicos. Agora, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou em Teherã, as razões que o levaram à capital do Irã e como é que é viver nessa sociedade com um comando religioso, uma sociedade teocrática, com uma série de restrições às liberdades individuais. Eu tenho uma particularidade que eu sou casado com uma diplomata brasileira. Assim que surgiu a oportunidade, nós decidimos ir para o exterior e temos o mesmo gosto de viver em lugares com uma história forte e que esteja passando por momentos históricos. Primeiro, nós moramos quase 3 anos no Haiti. Depois do Haiti, nós moramos na Bélgica. Tem alguns amigos brigam que eu levo problema para os lugares, porque nós moramos em Bruxelas, que era uma cidade extremamente calma, e quando eu estava lá, tiveram os atentados terroristas em Paris e em Bruxelas, onde a célula terrorista do Estado Islâmico ficava em Bruxelas, em um bairro chamado Molenbeek-Saint-Jean. Aí o aeroporto com muita fumaça. As primeiras informações falavam em 2 explosões, mas agora os bombeiros já dizem que teriam sido 4. Decidimos para o Irã para viver uma nova experiência e chegando aqui temos sanções e ameaça de guerra. As mulheres enfrentam muitas restrições e o uso do véu é uma delas. Mas você vê nas ruas outras coisas, por exemplo, em banheiros, trocadores para bebês, por exemplo, são todos nos banheiros femininos, ainda não existe essa cultura do homem participar da família, das atividades da família. A mulher ainda é muito ligada ao homem, por exemplo, precisa pedir permissão de viagens, isso eu digo mulheres iranianas, precisam pedir permissão de viagens para os maridos. Agora, para os homens é um pouco melhor a situação, mas, por exemplo, não se pode usar bermudas, tem que ficar sempre com calças, não se pode usar camiseta de manga curta em muitas regiões da cidade, principalmente na região sul de Teherã, precisa sempre ter uma vestimenta mais própria, não se pode, por exemplo, em parques, ter demonstrações de afeto,
mesmo você sendo casado com a pessoa, você não pode ficar... beijo em público é proibido, não pode. Existe a polícia moral que pune os transgressores. Então, tem uma série de restrições em relação ao Ocidente, em relação à vida em outros países. E até mesmo países muçulmanos. Você vai, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, a situação é um pouco diferente. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. O presidente Jair Bolsonaro, logo após o ataque, 2 dias depois, fez um pronunciamento que desagradou as autoridades do Irã, naturalmente, pois ele associou a figura do então chefe, militar do Irã ao terrorismo. Não chamou de general, deu a entender que estava claramente adotando o lado dos Estados Unidos. Até que ponto isso repercute na comunidade brasileira inteira? Houve alguma mudança no humor das pessoas, dos locais, em relação a vocês, estrangeiros brasileiros? Em parte da sociedade houve essa mudança, sim, e eu posso falar por experiência própria. Estive ontem na cerimônia do funeral do general Soleimani e existia um receio de que as pessoas se voltassem contra mim. Afinal, a nota da diplomacia brasileira praticamente se alinhou aos Estados Unidos. Então existia um receio da minha parte e outros brasileiros aqui sentem a mesma coisa. Agora existe uma parcela dos brasileiros que estão aqui, que curiosamente são mulheres e são casados com iranianos. Essas pessoas estão muito ligadas à sociedade local, então elas não têm esse receio de que possa se voltar contra elas. Até porque ao casarem com iranianos, elas se tornaram parte da sociedade local. Por enquanto eu pretendo continuar aqui, só que a análise vai sendo feita dia a dia, para ver como que acontece a escalada da tensão, o nível de segurança para os estrangeiros, e a gente vai analisando dia a dia. Renato Machado, muitíssimo obrigado pelo seu relato, bom trabalho, um grande abraço. Grande abraço, obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio foi do Maurício Belli e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau!